O Nuno queixa-se do sentimento de não ser ouvido. No trabalho, quando fala e exprime as suas opiniões, sente que não o ouvem como ele gostaria e as suas sugestões raramente são tomadas em consideração. Assim, sente-se muitas vezes frustrado e mesmo humilhado. Não sei, diz, às vezes penso que talvez seja porque sou muito frontal. Outras vezes penso que talvez não consiga expressar bem os meus pontos de vista com a devida clareza. Acho que é tempo de ler um desses livros que nos ajudam a falar e a argumentar. Nono, esta situação, as nossas palavras caírem em saco roto, é muito comum. Serão variedíssimas as razões e diferentes em cada caso, mas em geral eu ousaria afirmar que muitas ocorrem sobretudo porque não damos a devida atenção ao interlocutor e aos seus pontos de vista. É esta, aliás, a ideia central de onde parte o livro que lhe recomendo desde já. Intitula-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e foi escrito por David Carnegie, um livro pioneiro nesta matéria, já que foi escrito em 1937. Com efeito, este livro recheado de conselhos simples, mas extremamente eficazes, parte da ideia seguinte: o segredo do bem-estar e da felicidade laboral, profissional, familiar, afetiva, assenta na capacidade de relacionamento com os outros. Diz o autor: a maior parte das pessoas frequenta a universidade e aprende a ler Virgílio e a dominar os segredos do cálculo sem nunca descobrir como funciona a sua própria mente. Ao longo deste livro fascinante, Carnegie mostra como, no trabalho, por exemplo, as competências técnicas e científicas se podem revelar pouco eficazes se não forem acompanhadas pela arte fundamental de saber relacionar-se com os outros. Assim, Nuno, deve ser isto que lhe está a faltar. As suas ideias serão certamente boas, mas é na forma de as fazer passar que reside o problema. Diz o Nuno que talvez seja o facto de ser muito frontal. Ora, ser muito direto não é um problema. O problema reside na forma como exerce essa frontalidade. Normalmente, a pessoa que se gaba de ser muito direta começa logo o seu discurso por manifestar o desacordo com o seu interlocutor. Mas o ideal é saber ouvir muito bem, perceber o seu ponto de vista e, mesmo se a sua opinião for radicalmente diferente, nunca comece por o afrontar. Deve começar por validar a opinião do seu interlocutor para depois, com calma, lhe mostrar o seu próprio ponto de vista. Nuno, não sejamos ingênuos, como defende David Carnegie. As pessoas não estão interessadas em si, não estão interessadas em mim, estão interessadas apenas nelas próprias, de manhã, à tarde e depois do jantar. Por isso, Nuno, o segredo é saber ouvir o outro e aprender assim a apagar-se. No seu e-mail diz que o mesmo acontece com a sua mulher, sobretudo relativamente à educação do vosso filho de 4 anos. Talvez aqui se passe exatamente o mesmo. Imagino que o Nuno quer impor o seu desejo, mas por que não faz o esforço de o ouvir e tentar perceber o desejo dela relativamente à educação do vosso filho? Então, só depois de a entender bem, exprima a sua ideia. Por exemplo, se começar uma frase desta forma, não concordo, vai fazer com que a sua mulher ou os seus colegas de trabalho se agarrem ainda mais às ideias deles. Mas se começar uma frase de uma forma diferente, do género, sim, estou a entender, talvez tenham razão, é possível, mas então, por que não experimentar antes? Explica, verá que eles estarão muito mais receptivos para entender o seu ponto de vista. E finaliza então com mais uma frase de David Carnegie: estamos a utilizar apenas uma parte ínfima do nosso potencial físico e mental. Em termos gerais, o ser humano vive longe dos seus limites. O ser humano é detentor de vários tipos de poderes e geralmente não os usa. Pois, Nuno, é tempo de os usar e desafiar certos limites. Experimente desafiar estes limites e ficará certamente muito admirado ao verificar que as suas ideias suscitam um imenso interesse.